Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Cândido ou Otimismo do Voltaire. Bom, eu decidi ler Cândido junto com a Olivia do blog canal Biblioconto, porque ela tá fazendo um projeto de ler os livros citados no livro do Calvino, porque ler os clássicos, e então esse estava na lista, a gente combinou de ler juntas. Então eu li o Cândido e li o artigo do Calvino. Esse livro, as pessoas se referem muito a ele como um conto filosófico. Mas ele é tipo uma novela, ele é um livro muito curtinho e eu li na edição da Penguin Companhia. Ele foi publicado pela primeira vez em 1759 e o Voltaire é um filósofo ali do início do Iluminismo, né? A história é a seguinte: Cândido era um rapaz muito bom, muito justo, que vivia num lugar chamado Westfália, ou Westfália, de acordo com a tradução, já vi que varia, e que é narrado como um lugar muito lindo, muito maravilhoso, praticamente paraíso, mas é narrado de forma muito irônica e sarcástica, né? Os motivos por que ele seria lindo e maravilhoso paraíso são bastante irônicos. E lá ele tem um mestre, que é o Pangloss, que o orienta, o instrui especialmente em relação ao otimismo, que é parte de uma teoria metafísica do Leibniz, que diz que a gente vive no melhor dos universos possíveis e que tudo que acontece é para um bem maior, vamos dizer assim. Então, mesmo que aconteça um monte de tragédias, essas são exatamente as coisas que deveriam acontecer para a manutenção desse bem maior. E em Westfália, o Cândido conhece e se apaixona pela Cunegunda, que é uma nobre. Quando ele está lá se aproximando da Cunegunda, né, eles estão se envolvendo, a família da Cunegunda se revolta porque ele não é nobre o suficiente para ficar com ela, então ele é expulso de lá. E o Pangloss acaba sendo expulso também, se não me engano, porque ele se envolveu lá com a criada dela. E aí começam então as desventuras de Pangloss e Cândido, né? E esse é um livro de desventuras. A partir do momento em que eles saem de Westfália, um monte de coisas ruins vão acontecer. Eles vão se engajar em várias ações, vão lutar com os búlgaros, vão viajar para 300 mil lugares e sempre coisas horríveis vão acontecer. Sempre. O Cândido começa então a se questionar a respeito dessa teoria do otimismo, mas o Pangloss vai defendendo que não, é exatamente assim que deveria acontecer. E o livro então vai traçar uma série de críticas. Eu acredito que a crítica principal do livro que o Voltaire queira fazer é essa teoria do Leibniz, mas ele também vai fazer críticas à religião, ele vai fazer críticas a figuras políticas, ele vai falar de corrupção, ele vai falar de ganância. E a partir de uma série de fatos históricos, ele vai explorar a violência extrema, a brutalidade do ser humano. E isso vai fazer com que o Cândido fique o tempo inteiro se perguntando como esse pode ser o melhor dos universos possíveis. Ele vai acabar se separando do Pangloss em determinado momento da história e ele fica sabendo que a Cunegunda acabou passando por dificuldades também. Então, parte da trajetória do Cândido é procurar Cunegunda. E tudo acontece numa velocidade, assim, absurda. E ele vai, então, para a América do Sul, volta para a Europa, vai para a Ásia, vai para a África, conhece 300 mil pessoas diferentes, sempre procurando Cunegunda e se ferrando. Num determinado momento, ele contrata, vamos dizer assim, um criado, um serviçal, que é o Martinho. E o Martinho, ele é diametralmente oposto a Pangloss. Então, enquanto Pangloss é o extremo otimismo, Martinho é o extremo pessimismo. E esse é um livro de falas engraçadíssimas, não só as ironias e sarcasmos que a história faz em relação a vários fatos históricos, como as falas de Pangloss e as falas de Martinho. Então é um livro bem engraçado, é um livro que explora muito o humor. Bom, eu acredito que o propósito do livro seja fazer esse monte de críticas, seja convidar-nos a refletir sobre essas críticas. E a gente pode enumerar algumas das conclusões a que a gente chega com o final do livro.
Uma delas seria de que a gente não deve nem ser completamente otimista como Pangloss e nem totalmente pessimista como Martinho. Esse livro não é um elogio do pessimismo. Ele é meio que um elogio da ação naquilo em que nós podemos agir. Porque o livro também critica a filosofia. Então, ele meio que sugere que a gente deva parar de se preocupar com assuntos por demais metafísicos que estão além da nossa interferência, vamos dizer assim, do nosso poder de mudança, e que a gente se concentre naquilo que a gente pode mudar. Uma outra conclusão interessante tem a ver com alguns fatos que acontecem no livro. Num determinado momento da narrativa, alguns personagens competem por quem sofreu mais. Então assim, o meu sofrimento foi pior que o seu. E, obviamente, o Voltaire tá escarnecendo ali daquela situação, né? Dos seres humanos se aferrarem tanto ao seu sofrimento. Mas num determinado momento do livro, o Cândido tem a oportunidade de viver num lugar onde não tem sofrimento. Onde as leis nem são necessárias. É um lugar idílico, né? Só que lá ele está sem Cunegunda. E Cândido abre mão de viver nesse lugar de delícias e felicidade suprema. Ele decide voltar para o mundo, onde ele sabe que vai sofrer, para ir atrás da Cunegunda. Então, eu acredito também aqui que o Voltaire, contrapondo essas duas situações, esteja dizendo pra gente que a gente não deve tentar fugir totalmente do sofrimento, mas a gente também não deve se aferrar a esse sofrimento. Algum sofrimento é, sim, necessário para que a gente amadureça, para que a gente viva plenamente. No artigo do Calvino, ele vai falar sobre uma questão que o Calvino identifica como cinematográfica no livro. Ele acha que o Voltaire se antecipa aos filmes de comédia na medida em que ele bota muitas desventuras e muitas desgraças seguidamente num ritmo alucinante, porque o livro tem um ritmo alucinante e ele diz então que essa justaposição acelerada de desgraças dá uma vivacidade pro livro, né? Apesar de várias coisas horríveis acontecerem, o livro se torna divertido, né? E ele diz então que isso vai se repetir séculos depois no cinema. Eu achei o livro divertido e interessante, mas eu não consegui amar o livro. Como ele é muito curto, ele não aprofunda nenhuma das suas críticas. Ele então convida a gente a refletir sobre certas coisas, as críticas principais que ele faz. Tem diálogos ótimos, muito engraçados, mas o livro em si eu acho que ele não proporciona, ele não contribui para essas reflexões que ele sugere, vamos dizer assim, ou que ele suscita, né? São sugestões divertidas. Uma outra coisa que é meio de difícil resolução é que a minha edição tem excesso de notas de rodapé. Mas as notas de rodapé, elas são muito importantes nesse livro, porque esse livro faz muitas referências a várias figuras históricas, acontecimentos históricos. Alguns podem soar obscuros. Só que eu acho que, em relação a isso que o Calvino falou, esse ritmo acelerado, essas notas quebram totalmente o ritmo do livro. Então eu acabei optando por não ler todas as notas de rodapé, porque aquilo tava me cansando, tava quebrando muito o ritmo de leitura pra mim. Então quando eu achava que a nota era muito obscura ou ela me deixava assim, aquela referência me deixava instigada, eu ia lá ler do que se tratava. Mas assim, não sei como resolver isso, gente. Eu não teria uma sugestão, mas acabou, né, até pela minha necessidade de saber algumas coisas, eu tive que fazer essa quebra de ritmo. Tá bom, é isso então, gente. É um livro bem interessante, uma leitura bem rápida e bem divertida, tá? Tchauzinho, até a próxima. Boas leituras.